uma série de acontecimentos irá rolar na mansão. Bom, assim que o Samuel perder a guarda de Sofia e a Filipa conseguir a guarda de Sofia, o Jax vai achar de bom tom armar uma reunião para decidir quem será o novo presidente da Boaz. Ele estava piamente acreditando que ele ia conseguir a presidência. Só que o Jax acabou se dando muito mal, porque a Filipa não votou nele para ser presidente. Ele contava com o voto de Filipa e também contava com o voto de Samuel e Ricardo. Assim ele se tornaria o novo presidente da Boate, com o voto dessas três pessoas. Bom, formava a maioria, mais de 50% de todas as ações da Boaz. Só que Filipa surpreendeu a todos, inclusive até o próprio Samuel, que estava achando que Filipa estava sendo manipulada por Jax. Filipa votou em Samuel e Samuel continuou sendo o novo presidente. Essa história toda deixou o Samuel muito revoltado, que ele percebeu a movimentação de Ricardo, o complô que o Ricardo estava fazendo com o Jax, e para cortar o mal pela raiz, o Samuel resolveu demitir o Ricardo, o que causou uma revolta muito grande. O Ricardo estava furioso e disse para Jax que se ele não conseguisse o seu emprego de volta o quanto antes, esse vídeo iria parar na polícia. Bom, claro que o Samuel não fazia ideia do que estava acontecendo. Mas é aí que o Jax resolve tomar uma atitude. Enquanto isso, o Jax pretende matar o Ricardo. Mas não era isso que eu ia falar. Enquanto isso, o Ricardo liga para Samuel e diz que ele quer se encontrar com o Samuel. O Samuel é estranho, né? Eles nunca tiveram nenhuma intimidade. Mas esse encontro nem sequer chega a acontecer, porque o Jax acaba atropelando o Ricardo. Deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante, assim como sua presença. Feito isso, vamos continuar o vídeo. Bom, gente, a situação é bem delicada, né? Porque o Samuel irá logo deduzir que foi o Jax que tentou matar o Ricardo. E ele vai confrontar o Jax e vai acusar o Jax de tentar matar o Ricardo e tal. O Jax, por sua vez, vai se defender, né, dizendo que é inocente. Enfim, né? Situação bem caótica, né? Mas o ponto dessa história será que o Samuel não tem como provar nada, né? É só uma teoria. Assim como ele achar que Jax matou o Abel, tem culpa pela morte de Abel. Ele não tem como provar para ninguém. Até então só é uma teoria. Mas um pouco antes dessa história acontecer, irá acontecer uma situação também bastante peculiar. Mas isso será antes, para contextualizar melhor essa situação, para a gente não ficar aqui falando coisas que depois aconteçam, enfim. Depois. Bom, primeiro a gente tem que entender que a Filipa pediu para o Jax falar com a Leona e pedir perdão para ela. O Jax querendo, digamos que agradar a Filipa, né? Nunca queria pedir perdão para Leona, mas ele queria agradar a Filipa, né? É aí que ele resolveu ir lá pedir perdão a Leona.
Bom, inclusive essa live, essa conversa vai ser gravada por uma live que vai estar acontecendo na conta de Brendo. Bom, muita gente vai vir. O Leona vai estar esculachando o Jax, contando o que todo mundo já sabe, né? A verdade é essa. O que Filipe já sabe. Filipe vai consolar o amado, né? Mas o ponto melhor dessa história é a seguir. Quando a Leona acaba contando para o Samuel que o Jax foi pedir perdão para ela. Bom, o Samuel vai confrontar o Jax, né? Primeiro o Samuel começa a dizer que o Jax já fez muita maldade e que se ele fosse pedir perdão, ele teria que ter pedido perdão pelas coisas ruins que ele fez ao longo da trama e tal, com a Bel, com a Sofia. Bom, no final das contas, a discussão gira em torno é, do Samuel acusar o Jax de ter matado o Abel. O Jax fica completamente descontrolado, né? Quando o Samuel fala isso, né? Ele vai pra cima de Samuel e tal. E Filipa ouve a gritaria e vai ver o que está acontecendo, né? Nesse momento, o Samuel acusa o Jax de estar manipulando a Filipa, o que deixa o Jax mais furioso ainda. Samuel resolve se retirar, o Jax vai atrás, quer dizer, o Jax vai atrás de Filipa, né? Filipa vê aquela cena e quer sair. Boa noite, o Jax receberá uma visita de Samuel, de Abel, que irá olhar para ele com um olhar bem sereno, com muito ódio, e o Jax começa a se debater e tal, começa a se debater, joga almofada nele, a almofada atravessa o corpo de Abel, enfim, uma situação bem, bem embaraçosa mesmo. Bom, situação essa que eu queria comentar, né? Que situação. Eu já trouxe essa notícia aqui umas 2 vezes. Essa é a terceira, mas teve alguns elementos que, se você reparar, foi modificado, para deixar muito bem claro. Teve muita coisa que foi modificada, teve situações que foram exageradas, agora a gente está vendo que não é. A gente está vendo que mudou, mas é isso. Novela é isso. Novela é isso. O autor escreve uma coisa, depois muda. Nunca é o que sai de primeira, tá? No caso, é a autora, né? Que é uma mulher que está escrevendo a novela. Tchau, tchau.